Olá, me chamo John da Silva Andrade, faço História na Unisesumar, através da modalidade EAD, no Polo de Pacajus do Estado do Ceará. A minha pesquisa é feita sobre a orientação da professora mestra Adriele Andrade Ceola e tem como título o Uso Biográfico da História Augusta na construção da memória de Marco Aurélio. Para introduzir essa pesquisa, quem é o imperador Marco Aurélio? Marco Aurélio ele governou o Império Romano entre o ano 161 a 180. Também fez parte da dinastia Antonina. A dinastia Antonina é conhecida como uma das dinastias que mais bem governou o Império Romano. Para a pesquisa, os referenciais teóricos metodológicos utilizados foram Jacques Legoff, História e Memória, Marc Bloch, Apologia da História, Ofício do Historiador, e Vavi Pacheco Borges, Grandezas e Misérias da Biografia. A fonte pesquisada, então, é a História Augusta, a qual essa é da edição de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e é uma obra que reúne a biografia de outros imperadores, como Adriano, Lúcio Vero, Ávido Cássio e demais. É uma obra escrita durante o século IV e tem um capítulo destinado a falar sobre Marco Aurélio. Os objetivos da pesquisa são investigar acerca da política na Antiguidade Romana, ou seja, ampliar a discussão sobre a ótica política que temos sobre a Antiguidade Romana, principalmente durante o Principado, que seria, no caso, o Império, analisar a biografia de Marco Aurélio dentro da obra História Augusta, ampliar, então, a discussão sobre essa biografia contida nesse conjunto de biografias, compreender a importância histórica de Marco Aurélio, ou seja, também discutir sobre como Marco Aurélio se faz importante nos dias de hoje, e um desses entendimentos seria, então, como é feita a memória dele, como é pensado Marco Aurélio no momento atual, e observar como a produção historiográfica ela é influenciada pela memória da sociedade presente sobre o objeto passado, ou seja, que toda a análise historiográfica que é feita hoje sobre esse imperador é também um produto do nosso tempo. Os materiais e métodos da pesquisa têm como principal fonte a fonte documental, uma pesquisa documental, então temos aí a referência dela à esquerda inferior, e na direita temos as variáveis, ou seja, quais são as etapas que pretende também se investigar. Então, a relação da fonte documental e as historiografias, ou seja, como os historiadores analisam essa obra, a análise interna da própria fonte, ampliar, analisar, refletir sobre a biografia do Marco Aurélio contida na História Augusta e a relação com os devidos cuidados com o uso da biografia. Isso também parte de um cuidado teórico que o historiador deve se ter ao tratar de uma fonte que pode muito romantizar a figura a qual está descrevendo, que é uma biografia, e que, por fim, vai sintetizar sobre o processo da memória que temos sobre esse imperador. Os resultados e discussões, a princípio, é analisar a totalidade das ações feitas por Aurélio durante o Principado que está contida nessa biografia. Outra chave importante que é muito exposta nessa obra e que também é muito exposta nas historiografias é como a filosofia estoica vai influenciar as ações de Aurélio. Então também é outra variável a qual vamos analisar. Observar como as historiografias utilizam dessa fonte, como elas analisam, e ter sim, então, os devidos cuidados que se deve ter com essa biografia, que ela também reflete o momento a qual foi produzida e quem foi o biógrafo, né? Quem escreveu. Por fim, refletir sobre como essas produções se desdobraram no teste do tempo, né, que os historiadores gostam muito desse termo, como ela se desdobrou no teste do tempo, e ampliar a discussão sobre a antiguidade para trazer um enriquecimento maior para a historiografia nacional. Analisar e entender mais sobre a história augusta, principalmente a biografia de Aurélio, e como a historiografia se utilizou dessa obra, e que isso também reflete o momento atual, a historiografia atual, e também perceber, né, as atuais vertentes de análise que se faz sobre a antiguidade, né, que é um tema muito primordial à ciência histórica. Algumas referências, a referência da fonte, como também as referências teóricas metodológicas. Fica aqui então meus agradecimentos à I7 por disponibilizar o voluntariamento, o segundo ano a qual estou desenvolvendo iniciação científica junto à I7. Também agradecer extensivamente pela minha professora e orientadora Adriele por sempre estar presente nos 2 anos seguidos de iniciação científica. Agradecer também aos meus familiares, bem como meus amigos, e que fique sempre essa frase para nós que buscamos o conhecimento como para todos. Sapere aude, de Immanuel Kant, ou seja, ouse saber.